Olá, meu irmão, olá, minha irmã, sejam bem-vindos a esse programa Palavra da Salvação da Arquidiocese do Rio de Janeiro, onde meditamos todos os dias a Palavra de Deus e nesse tempo pascal nós temos a oportunidade de experimentar e viver plenamente a presença de Cristo ressuscitado no meio de nós, aquele que venceu a morte, nos alimenta, nos sustenta e caminha conosco. O evangelista hoje, o Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 22 a 29, nos diz o seguinte: Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido pão, depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram, no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, Jesus é muito claro. Para realizarmos as obras de Deus, é necessário primeiro crer em Jesus Cristo. Crer em Jesus é crer em Deus. Professar essa fé não somente com a nossa boca, mas com a nossa vida, o nosso testemunho, com as nossas novas ações, com as nossas palavras também, mas sobretudo com a nossa mudança de vida. Aqui nós vemos Jesus falar das pessoas que buscam a Ele porque foram saciadas, alimentadas. Mas Jesus nos mostra exatamente que deixar-se alimentar por Ele, deixar-se cuidar por Ele, mas principalmente renovar todos os dias esta fé em Jesus Cristo para que possamos realizar as boas obras, as obras de Deus. A fé, meus queridos irmãos e irmãs, é professar Cristo exatamente como nosso Salvador, nosso Redentor, que através da sua ressurreição, Ele restaura a nossa vida, nos retoma a dignidade perdida por causa do pecado. E a caridade, meus caros irmãos e irmãs, é exatamente essa obra boa de Deus que nós realizamos. Não somente a caridade especificamente social, mas todo tipo de caridade. Caridade com o nosso próximo, conosco mesmo, a caridade em que nós realizamos na presença de Deus. Por isso, devemos pedir esta graça do Senhor de renovar todos os dias no nosso coração cada vez um pouco mais. Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé, pois somente renovando a nossa fé em Jesus Cristo e realmente professando com a nossa vida a nossa fé em Jesus Cristo ressuscitado é que nós conseguimos realizar as obras de Deus, as boas obras. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.